Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nácios. Nesse vídeo eu vou trazer mais um deck de personagem do Yu-Gi-Oh! Clássico, né, com cartas originais TCG, tá? O personagem que eu escolhi para trazer nesse vídeo é a Rebecca Hawkins. Rebecca Hawkins é um personagem que apareceu ali na primeira série ali de Duel Monsters, né? Ela tem um duelo contra o Yugi, valendo o dragão branco de olhos azuis. O dragão branco de olhos azuis, que o avô do Yugi possui no início da série, é um presente do avô da Rebecca Hawkins, o Arthur Hawkins, que entregou de presente para o avô do Yugi, né? Por ter salvado a vida dele num deslizamento, né? Numa tumba que eles estavam fazendo umas pesquisas arqueológicas. Eles ficaram presos e o Salomon Mutton, né? No caso, o avô do Yugi, ele deixa que o Arthur possa usar os suprimentos ali para poder sobreviver àquela escavação. E quando eles são resgatados, em agradecimento, o Arthur entrega a carta de Dragão Branco de Olhos Azuis. Essa carta que o Kaiba rasga lá no início da série, né? Que não permite que outra pessoa tenha um dragão branco. Então o Seto Kaiba acaba rasgando e danificando essa carta, né? Então a Rebecca aparece depois aí da saga do Pegasus, ela aparece para tomar de volta essa carta para ela, porque de acordo com o que o Bandit Kid havia passado para ela, é que o avô do Yugi havia roubado do avô dela a carta do Dragão Branco de Olhos Azuis. Você vai perguntar como que o Bandit Keith e a Rebecca se encontraram. É que a Rebecca, ela é campeã americana, né? Sempre foi o campeão americano, foi o Bandit Keith. Naquele ano, a campeã americana era a Rebecca, tá? Então, assim, ela conhece ele de bastidores, assim, de torneios, então eles tiveram esse diálogo ali, e ele mente para Rebecca, colocando que o Yugi e o avô dele são do mal e roubaram a carta de Dragão Branco do avô dela. Então ele aparece no duelo contra o Yugi desiste no duelo para que ela fique com a carta, né, de Dragão Branco para ela. Ele vai vencer o duelo, ele acaba desistindo do duelo para que ela fique com a carta de Dragão Branco, né, do avô dela, ok? Depois a Rebecca aparece em outra aparição nos duelos contra o Darts. Ela tem uma pequena aparição ali para ajudar o Yugi e seus amigos para vencer o Darts na saga dos Dragões Lendários. E mais uma vez ela aparece na KC Grand Prix. Ela também aparece mais uma vez ali onde ela duela e tem a sua participação ali naquele pequeno torneio, ok? Então eu vou mostrar aqui as cartas utilizadas pela Rebecca. Antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal, se não for inscrito. Clique em gostei se você gosta desse conteúdo, gosta dessas cartas nostálgicas, desses decks de personagens que eu estou trazendo aqui pro canal. Então comenta, compartilha, se inscreve no canal, divulga aí pra galera, para que outras pessoas também possam estar conhecendo esse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos começar aqui. O deck da Rebecca aqui é um deck muito interessante. Se eu não me engano, há duas cartas, não, três cartas. Se eu não me engano, tem três cartas aqui. Que duas delas não foram criadas, elas só existem no anime, tá? E mais uma, que é uma carta que existe no TCG, mas que eu procurei, que eu não tenho ela aqui. Eu tenho uma cópia dela só, eu não tenho duas cópias. Uma cópia dessa tá no deck da Teia, né? A outra cópia eu não tenho, tá? Então eu deveria colocar aqui, que é a Sereia Curadora, tá bom? Uma carta de monstro aí, bem interessante. Mas eu vou estar adicionando aqui o deck dela aí em breve. Coloco no deck dela para ficar completando. E vai ficar faltando somente duas cartas que só existem no anime, tá bom, pessoal? Que é o Dragão Rubi, né? Vou mostrar depois para vocês uma carta parecida com o Dragão Rubi que tem nesse deck. E o Dragão Cabeça de Diamante, tá bom? Essas duas cartas aí foram cartas utilizadas pela Rebecca aí na série e que só existem mesmo no anime, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a mostrar os cards aqui. Começando aqui, uma carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! E é uma carta que a Rebecca utiliza aí contra o Yugi, que é o Escudo Milenar, tá? Carta bem legal aí, 0 de ataque, 3.000 de defesa. Ela utiliza essa carta no duelo contra o Yugi, quando ela tenta tomar de volta o Dragão Branco de Olhos Azuis do Yugi e do avô, né? Ok? Ela aparece e utiliza essa carta. Eu coloquei duas cópias dela, tá bom? Aqui tem 40 cartas, pessoal. Ela não jogou o suficiente para completar o deck, então em algumas situações pontuais eu adicionei ou mais de uma cópia da carta, ou adicionei alguma carta nova aí para dar um up no deck, tá bom? Então Escudo Milenar, uma carta muito interessante. Juan, o Anjo da Guarda, também foi utilizado por ela. É a carta mais forte aí do deck, 2.800 de ataque, tá? Nesse momento aqui é a carta mais forte que tem nesse baralho. Muito interessante, uma carta de recuperar pontos de vida, um monstro de fada, bem legal. Temos aqui a Senhora Obscura Maria, tá? Carta também utilizada aí pela
pela Rebeca, tá? Uma carta também de recuperar pontos de vida, né? Temos aqui Sangan. Sangan foi utilizado aí pela Rebeca, né, no duelo contra o Yugi ali, né, no final, depois da saga Pegasus ali, eles têm um pequeno duelo, é a primeira aparição da Rebeca no anime, então eles têm aquele duelo, e ela utiliza o Sangan, né, o Sangan com uma jogada muito interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês, que ela utiliza, de acordo com o Yu-Gi-Oh! Wikia, né, e o episódio, ela utilizou 3 Sangans, né, então vamos lá. Um Sangan número 1, temos um Sangan número 2 e um Sangan número 3. Utiliza 3 cartas de Sangan, né? Ela utiliza essa carta porque ela tenta encher o cemitério dela de monstros, para que ela possa usar a carta Shadow Ghoul depois contra o Yugi, né? Então, essa carta aqui, o Sangan é uma carta que ajuda a buscar cartas e ao mesmo tempo encher o cemitério de monstros, né? Os monstros vão sendo destruídos e vão para o campo e ela vai trazendo outro. Uma outra carta que é utilizada junto com o Sangan pela Rebeca também, que também tem 3 cópias aqui, é a Bruxa da Floresta Negra, também é utilizada para poder encher o cemitério o mais rápido possível de monstros, né? E a Rebeca consegue fazer as suas jogadas, ela consegue pegar cartas ali que ela precisa utilizando a Bruxa da Floresta Negra e o Sangan, tá? Bem legal. São 3, 1, 2 e a terceira cópia da bruxa. 3 Sangans e 3 Bruxas da Floresta Negra, pessoal, tem esse baralho. Tá muito interessante, carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! E a Rebeca utiliza, tá no Yu-Gi-Oh! Wikia, né? Tira essa informação do Yu-Gi-Oh! Wikia e no episódio também ela vai jogando várias vezes o Sangan e a Bruxa da Floresta Negra contra o Yugi, combinado com o Cannon Soldier, né? Então bem interessante aí. São as cartas clássicas do Yu-Gi-Oh! Temos aqui a enfermeira, né? A Lili, a fada enfermeira, também utilizado pela Rebeca. Bem interessante, a Rebeca ela é campeã americana, tá? De Duel Monster. No anime assim que ela é mencionada. Temos aqui o Luster Dragon, né? O Luster Dragon é uma carta aí também utilizada pela Rebeca, tá? Luster Dragon. Aqui tem mais uma cópia do Luster Dragon. Por que tem 2 cópias? A Rebeca no anime, ela utiliza o Luster Dragon. Ela tem mais um monstro, que é o Ruby Dragon, né? Que é uma versão, praticamente uma cópia do Luster Dragon, só que vermelho. Aqui ele é azul, né? O Ruby Dragon, ele é vermelho, mas os pontos de ataque são os mesmos, né? Então, assim, quase que a mesma artwork, né? Fica assim, bem sem criatividade, só trocou mesmo a cor para vermelho, tá bom? O Ruby Dragon só existe no anime, até o momento que eu gravo esse vídeo, e ele também usa junto com o dragão cabeça de diamante. Então temos aqui mais uma cópia do Luster Dragon. Temos o dragão Luster Dragon Brilho, né? O dragão do brilho, número 2, né? Ela também utiliza essa carta aqui, também uma carta bem interessante da Rebeca, uma carta de pontos de ataque forte, é um monstro dragão do tipo normal, ok? Bem legal. Temos o Soldado Canhão, né? O Cannon Soldier. O Cannon Soldier é utilizado contra o Yugi, ali no final do Duel Monster ali, depois que ele derrota o Pegasus, né? Ele tem duelo pela primeira vez contra a Rebeca, do qual ele desiste. O Cannon Soldier é utilizado também pela Rebeca, tá? Bem legal. O Carniçal das Sombras, ou Shadow Ghoul, né? Ele aparece inicialmente com os irmãos Paradox, né? Eles utilizam essa carta aqui combinada com o Parede do Labirinto, e a Rebeca joga essa carta aqui também contra o Yugi, e ela aumenta o cemitério dela com monstros e consegue jogar esse monstro aqui para tentar dominar o campo ali e vencer o Mago Negro em campo, tá? Então bem legal aí, uma carta utilizada pela Rebeca. A Serpente Elétrica, também utilizada pela Rebeca, uma carta também bem clássica do Yu-Gi-Oh! Uma carta de pontos de ataque consideravelmente fracos, né? Mas é utilizada também aí pela Rebeca. Temos aqui a Fire Princess, a Princesa do Fogo, muito interessante. Essa carta, como o deck da Rebeca aumenta pontos de vida, tem cartas para recuperar pontos de vida. E essa carta comba muito bem, para causar ao mesmo tempo que você recupera, ela também te ajuda a causar danos aos pontos de vida do oponente. Bem legal. Temos aqui o Soldado Gigante de Pedra, tá? Também utilizado pela Rebeca. Interessante essa carta aqui também, ela parece uma carta clássica aí do Yugi, mas a Rebeca também utiliza o Soldado Gigante de Pedra. Cartas que eu adicionei, que são cartas de monstro, pessoal. Eu adicionei 2 cópias do Rato Gigante, tá? O Rato Gigante ele favorece ali você poder colocar logo em campo ou o Soldado Gigante de Pedra, ou talvez o Escudo Milenar também, para facilitar trazer essas cartas para o campo ali e dar certos combos do personagem, tá bom? Então só adicionei 2 cópias mesmo aqui do Rato Gigante, que ajuda bastante, é um monstro bem clássico aí do Yu-Gi-Oh! E faz uns combos interessantes com esse deck. E o último carta de monstro que também adicionei, que não foi jogado pela Rebeca, é o Necromante do Caos,
que é uma carta aí também que ganha pontos de ataque de acordo com o número de monstros no cemitério, e ele aqui no caso ganha 300 pontos de ataque para cada monstro, já que o deck da Rebeca gira em torno de jogar monstros para o cemitério para aumentar pontos de ataque de cartas de monstro que assim dependem desse efeito. Eu coloquei o Necromante, uma cópia só dele, e já se torna um monstro bem poderoso, né? Se tiver 10 monstros no cemitério, você já consegue ter um monstro aí forte com ataque aí de 3.000, né? Ok? Então, última carta adicionada aí. Vamos para as Magic Cards. Temos aqui Scapegoat ou Bode Expiratório, né? Também utilizado pelo Joey Wheeler na série. Essa carta foi utilizada pela Rebeca, né? Se eu não me engano, é no Grand Championship, né? Ali na KC, né? Grand Championship, ela utiliza essa carta aqui, bem legal, olha. Carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! Scapegoat, né? Temos aqui a Caridade Graciosa, o Graceful Charity, bem legal também, muita gente utiliza ela, muitos duelistas utilizam essa carta no anime, então tanto ela quanto o Pot of Greed, uma carta aí clássica para você poder puxar cartas e acelerar o seu deck, para jogar cartas para o cemitério, e também ao mesmo tempo você conseguir comprar e formar os seus combos, tá bom? Próximo aqui tem o Silent Doom, né? É uma carta também bem interessante, uma carta tanto utilizada pelo Kaiba, né? O Kaiba utiliza ela na série, né? E aqui ela também utilizou essa carta aqui para trazer seus monstros dragão normais aí que estão no cemitério. Bem legal. Temos agora aqui o Pote da Ganância, também uma carta clássica, junto com a Caridade Graciosa, né? É uma carta clássica aí para poder acelerar e você comprar as cartas que você precisa do deck e formar os seus combos, tá bom? Bem legal aí, ó, Pote da Ganância. Temos o Anel do Magnetismo, né? O do Magnetismo foi utilizado pela Rebeca no duelo contra o Yugi. Ela faz aquele combo, né, de equipar o anel com equipar ao escudo milenar e deixar com que o Cannon Soldier faça o seu efeito ali, fica causando danos aos pontos de vida do oponente, enquanto ele é protegido pelo escudo milenar equipado com um anel de magnetismo. Bem legal. Mais uma cópia do Anel de Magnetismo e 2 cópias, porque temos 2 Millennium Shield nesse deck, e é para tentar combar ali e fazer as jogadas ali, que é bem legal essa jogada, essa combinação ali de um monstro forte defendendo, enquanto o outro vai atacando, né? Temos aqui a ação de graça dos tokens, né? Que é uma alusão ali aos Goblins e o Scapegoat, né? Tá? Ação de graça dos tokens, então parece que estão colhendo ali as Scapegoats, né? Então, bem interessante, bem legal essa carta aqui também. Temos a Destruição com os Pés, né? Carta bem legal também, forte, ela combina com monstros do tipo dragão, além de destruir ali um Magical Trap Card e ainda causar dano, 500 de dano ao oponente, tá? Bem legal, show de bola essa carta. Temos o Túmulo de Pouco Profundo, o Shadow Slowgrave, é uma carta aí que dispensa comentários, é uma carta ali que você pode tanto trazer um monstro virado para baixo no seu campo, e o seu oponente também tem o direito de trazer no campo dele especial summon do cemitério, tá? Bem legal esse card. Temos aqui o Dragon's Gunfire, né? É uma carta bem legal ali que você pode escolher o que você quer fazer. Se você quiser causar 800 de dano no seu oponente, ou destruir um monstro ali, um monstro com 800 ou menos de defesa é destruído o trajeto. Então você pode escolher ou que causa 800 de dano, né? Que seria um tipo de Ukaze, né? Só que depende de um monstro, né? Ou se não destruir um monstro aí com 800 ou menos de defesa. Temos o Tributo a Dumed, também uma carta clássica aí com um efeito bem comum, né? Você descartar uma carta, selecionar um monstro no campo e destruí-lo. Bem interessante. Tributo a Dumed. Stop Defense. Stop Defense é utilizado contra o Yugi ainda, né? O Yugi joga o Mago Negro em modo de defesa para não poder ser atacado pelo Shadow Ghoul, porque o Shadow Ghoul já estava com os pontos de ataque de 2700. Ela utiliza o Stop Defense para que o Mago Negro passe para modo de ataque, né? Bem legal, né? Uma carta para impedir as defesas do adversário. Reduzir custo é uma carta nova que foi adicionada aqui nesse deck, justamente para facilitar jogar ali cartas como o Shadow Ghoul ou o Millennium Shield, né? Escudo milenar. E você consegue baixar o número de estrelas deles para 3 e consegue jogar eles sem precisar de tributo, tá bom, pessoal? A carta foi adicionada só para dar um up a mais. É uma carta só, é uma carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! Agora para as armadilhas da Rebeca. As armadilhas da Rebeca são Corda da Vida, né? Uma carta muito boa aí para trazer um monstro de volta do cemitério e ainda aumentar os pontos de ataque dele em 800, né?
carta bem interessante, é uma carta até forte ali para colocar. Mas falando em carta forte, temos aqui uma carta armadilha que a Rebecca utiliza, que é a Mirror Force. A Mirror Force é uma carta clássica aí do Yu-Gi, uma carta muito poderosa, foi utilizada por diversos duelistas ali no anime, especialmente o Yu-Gi. Uma carta muito forte aí que consegue destruir todos os monstros no campo do oponente que estão em modos de ataque, assim que ele declara um ataque. Muito, muito legal. Temos a Ordem Imperial. A Ordem Imperial também é uma carta muito forte, carta clássica aí das antigas aí, quem conhece sabe, é uma carta com um efeito bem interessante. E a Rebecca também utiliza isso no anime, tá bom, pessoal? Temos aqui a União Gravítica, né? Uma carta também clássica da Rebecca ali. Ela utiliza essa carta aí no anime, então ela também tá aqui. Uma carta, apesar de que ela tem um efeito meio chatinho ali de proibir os monstros de 4 ou mais estrelas atacarem, mas que combina muito bem com cartas ali, que pode ser, por exemplo, a Lili, né, a Fada Lili, entre outros monstros ali, para se proteger e seus combos darem certo. Então pode proteger um Cannon Soldier enquanto ele vai usando o seu efeito de causar dano ao adversário. Então bem legal a União Gravítica. E por fim, temos os Dragon's Rage, né? Bem legal também essa carta, uma carta aqui que combina com os monstros dragão, apesar de terem poucos monstros dragões nesse deck, mas é uma carta aí que está sendo também traga para cá, porque ela utiliza no anime, tá bom? Pessoal, esses foram os cards que a Rebecca utilizou no anime, tá? Quem assistiu aí conhece essa personagem, quem não assistiu aí vale a pena conferir aí, Rebecca Hawkins, né? Ela apareceu aí no anime e tô trazendo o deck dela aqui bem legal, tá bom? Quem gostou aí, vou pedir para que se inscreva no canal, deixe seu gostinho, o seu sininho aí, deixe ativado para receber as notificações dos vídeos, ok? Trazendo conteúdo e mostrando decks de personagens para galera que curte esse tipo de conteúdo, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, fique com Deus e tchau, tchau.